Alemanha, só que não permitiram, por exemplo, que os judeus da Hungria fossem deportados na Alemanha ou na Polônia em campos de concentração. O almirante Horthy, que governava a Hungria, tinha uma expressão, dizia o seguinte: eu sei, falava para Hitler, eu sei que os judeus são os porcos, mas são os nossos porcos. Então, com isso, ele não deixava que os judeus fossem transportados. E isso criou um atrito entre Hitler e exatamente a Hungria. E em 44, fevereiro, a gente já sabia, todo mundo já sabia que a guerra ia terminar. Ah, é? E a Romênia pulou fora da guerra. Fez paz em separado com a Rússia e com os aliados. Os alemães ficaram muito ressabiados com isso. E os alemães foram pegos de surpresa com isso. Porque a Romênia também era aliado da Alemanha. E ficaram de olho na Hungria. E, de fato, os húngaros também queriam fazer a mesma coisa. Os alemães descobriram, invadiram a Hungria e depuseram o governo Horthy. 44 em fevereiro. Tá. Depuseram os fascistas húngaros e tomaram o poder. Aí a Alemanha entrou para valer na Aí entraram para valer. Aí não tinha mais escapatórios. E tinha duas categorias. Os do interior, os judeus do interior, foram imediatamente transportados para a Polônia, a grande, a esmagadora maioria deles, e, porque o transporte era mais fácil, a logística era mais fácil. E outra coisa, uma cidade de 50, 70, 80 mil habitantes, bastava um antissemita para denunciar todos os judeus da cidade. Todo mundo se conhecia, entende? Quer dizer, estou falando alegoricamente, claro. Os poucos bastavam. E então os judeus húngaros do interior não escaparam. Meu pai era do interior. E a família dele era uma família numerosa. Tem os tios, meus avós, penca de primos e daí para frente. Não sobreviveu ninguém, só eu, que estava em Budapeste. Certo? Agora, os judeus de Budapeste tinham mais sorte. Porque a cidade grande era mais fácil esconder, a logística era mais problemática. Entendi. Então, era mais possível, mais viável sobreviver do mas que também interior. tem uma parte logística, só dar uma explicação. Como assim? 400, mais ou menos 400 mil judeus viviam perto, em Budapeste ou perto. Os outros 400 mil que viviam no interior, como ele falou. Tá. Então, os 400 mil judeus do interior foram logo mandados para Auschwitz e mortos em 4 meses. Os trens chegavam, os judeus iam direto para a câmara de gás. 400 mil judeus foram mortos em 4 meses. 400 mil judeus húngaros foram mortos em 4 meses. E em Budapeste, eles estavam cercando os judeus, colocando em guetos, escondidos, onde ele vai contar, que seriam transportados depois. Sei. Não deu tempo porque a guerra acabou. Ah, mas estava na fila. Mas é claro, estávamos na fila. Nossa. Isso é questão de tempo apenas. Mas vocês tinham essa noção de que o relógio estava andando, ou vocês estavam tão dentro do problema que não conseguiam? Sabiam, por exemplo, dos 400 mil que tinham sido mortos, ou isso não chegava? Chegava a notícia, sim. Alguns acreditavam, outros não. Ah, é? Sabe como é? Porque não saía no jornal isso, né? Não tinha... Não, claro que não. Era como? Era boca a boca. Então, isso que ele fala... tinha gente que conseguiu e tinha gente que... tinha um gueto na Polônia. Certo. Os judeus estavam presos e iam aos poucos sendo transportados de trem para os campos de extermínio ou trabalhos forçados. Às vezes alguém conseguia fugir. Se ele ficasse no meio dos cristãos, ele seria preso de novo. Então ele fugia do vagão ou do campo e voltava para o gueto, para ficar entre eles. E ele falava, olha, a gente não pode entrar no trem porque estão matando a gente assim, assim, assim. Muitas pessoas, como ele diz assim, pô, esse cara está louco, não é possível. Outros queriam não acreditar. Entendi. Dizem que o próprio Oskar Schindler, do filme, esteve na Hungria e ele trouxe a notícia, um daqueles que trouxeram a notícia para a Hungria foi o Oskar Schindler. Não sei, eu não acompanhei isso, mas eu sei que esse rumor existia. Certo? Entendi. E, de qualquer forma, sabia-se para aqueles que queriam acreditar que isso não é mentira, enfim, facilitou a vida em termos psicológicos. O senhor estava com que idade? Eu estava com 7 anos. Nossa. Lembra bem, então? Não, 6 anos, desculpe. Tem uma memória boa com 6 anos? Não, é meio dublado, né? Meio, exatamente. Quer dizer, eu me lembro do fome, do frio
e das perseguições, porque a gente sofria a própria Conta carne, né? Aquela cena que você viu da janela do apartamento. Como? Bom, o negócio é o seguinte, é difícil falar sobre isso, sabe? Tinha 3 formas de os judeus se comportarem em Budapeste. O primeiro era ir para o gueto, que os alemães queriam. Mas a gente já sabia, muitos de nós sabíamos, eu era criança, mas quando eu digo nós, minha mãe e tudo mais, que aquilo era um meio caminho para o campo de concentração. O segundo era o seguinte, esconder-se em algum lugar. Mas quem ia arriscar-se de perder a casa? Quer dizer, porque ser se a morto te esconde, e a família... ele também é morto. Sim, e não só ele, mas a família toda ia ser exterminado. Então isso também era uma opção quase inviável. A terceira opção era o seguinte, os países neutros na guerra, Suécia, Suíça, Vaticano, inclusive Espanha, eles alugavam prédios e casas e punham sob proteção consular essas casas. Então, eles punham lá um funcionário da embaixada ou do consulado e deixaram quem pudesse entrar, davam uma espécie de passaporte especial e são os perseguidos políticos judeus e assim por diante que iam ter abrigo nessas casas. E os alemães... Respeitavam ou não? Aí que está. Quando queriam, respeitavam. Mas quando também, não queriam, às vezes, não entrava e não exatamente. Mas existe um país que eles respeitavam. Qual? Era a Espanha. Por quê? Pelo seguinte, porque os outros países eram neutros na guerra. Mas a Espanha, eu digo Francisco Franco, que era o ditador da Espanha, né? E aquele filho da mãe do Francisco Franco, que o Deus o tenha, ele foi o único a reconhecer o governo nazista da Hungria. O governo que os alemães impuseram na Hungria depois da invasão, o único país que o reconheceu isso. Então ele era aliado. Neutros na guerra, mas ao mesmo tempo reconheciam. Entendi. Então esses prédios ou casas da Espanha eram mais respeitados do que outros. Não quer dizer que o respeito era total, Entendi. mas mais respeitados. Nós conseguimos abrigo na casa da Suíça. E lá, condições infernais. Basta dizer que uma casa onde cabiam talvez 30, 40 pessoas, entraram 200, 300. Nossa. Nós tínhamos, portanto, digamos, períodos que podíamos ir dormir. Crianças, adultos, tudo junto. Tudo junto. Então, por exemplo, o meu grupo era das 8 às 10h30. Então, dormir. Depois tem que levantar, ficar de pé ou sentado, talvez sentado, mas de pé geralmente, e o outro grupo ia dormir. E agora, tenta explicar isso para uma criança de 6 anos. Nossa. Você entende? Não sei como minha mãe conseguiu, mas conseguiu. O fato é o seguinte, que então estávamos nessa casa da Suíça, mas sabíamos que a Suíça era muito pouco respeitada. Nós queríamos ir para a Espanha, para a casa da Espanha. E minha mãe conseguiu isso. Conseguiu uma longa história que não posso contar agora, mas é uma longa história onde, como o jeito que nós conseguimos isto de um passaporte, um abrigo na casa da Espanha. Consulado, E fomos para lá. E já as condições eram um pouco melhores lá. Menos gente mais culto, civilizado, porque era mais difícil entrar lá dentro, né, na Espanha. E uns 3 dias depois que estávamos lá, 3 ou 4 dias depois, ouvimos gritos na rua. Era alto inverno, tudo congelado, condições... Alto inverno quase na Europa 30 abaixo de zero, 30 menos graus 30. abaixo de zero, coisas assim. Ouvimos gritos, a gente corremos para a janela e vimos todo o prédio da Suíça, onde saímos 2 dias antes, sendo levado para o Danúbio, para serem fuzilados no Danúbio. Todo o pessoal que estava lá dentro? Tudo. Crianças que eu conhecia, eram meus amiguinhos, tudo mais. E enquanto andavam, eles não tinham nem tempo de se vestir. Crianças sem chinelo, sem sapato. Naquele menos 30. E o pé congelava. Os nazistas tocaram eles para frente. A rua estava cheia de sangue. E de pele de carne de crianças que não tinham condições de vestir sapato nem chinelo. E foram mais. Lá eles amarrados, isso eu não assisti, mas eu sei que acontecia com eles. Eles eram amarrados em grupos de 10, com arame farpado, que nem buquê de flores. Sim. Com arame farpado. Ou levava o tiro na cabeça. E o conjunto era jogado no Danúbio. Meu Deus. E então morriam todos, naturalmente.
Então nós sobrevivemos por causa de alguns dias. Em Budapeste, se não me engano, tem umas botas, né? Sim. É um memorial, que lembra a margem esse do Danúbio. Lembra porque os judeus eram lançados no rio para morrer afogados. E tiravam sapatos. Então tinha os sapatinhos de bronze lá na beira do Danúbio, que é um memorial muito bonito. Cara, que história. Pois é, então isso foi salvo por 2 dias. Por 2 dias, exatamente. E de que jeito, né?